Será que ligar meu convidado? Vamos ver se tá tudo ok. Abrindo a live aqui. Deixa eu ver se foi. Seguindo. Tá abrindo. Parece que foi. Boa noite, senhores. George, fala de. Ligado aí, parceiraço. Esse irmãozão demais. Espera aí que o pessoal já tá chegando. Já vamos aguardar nosso convidado de honra aí. Alexandre já tá chegando na área aí. Só um minuto, pessoal. Já pedindo aqui para a gente. Vamos ver. Vamos lá, Instagram. Hoje não, hein? Funciona, hein? Tudo certinho, deu certo, é isso aí. Fala, Alexandre, rapaz. e aí, E garoto, aí? Tudo beleza? bom? Tô ótimo. Graças a Deus, tudo jóia. Tá me Que ouvindo bem? prazer. Tô, tá me ouvindo bem também? Perfeito, perfeito. Show de bola. Que prazer estar aqui contigo, viu? Obrigado pelo convite, pela parceria. E hoje vai ser uma live boa, uma live maravilhosa, com certeza. Ah, show de bola. Pessoal, quero apresentar um pouquinho o Alexandre, que eu faço questão de falar um pouco desse cara aí, porque, Alexandre, será que convém contar para o pessoal que aí, como a gente se conheceu, que a gente tem a Cândida é o quê, sua? É a tia? Como que ela é? Minha Prima? prima, sócia, parceira, família. Pô, então, eu estava trabalhando, contando o pessoal, já contei alguns outros stories, e aqui eu estava trabalhando como anjo num dos eventos do Jerônimo, com o prazer de trabalhar com a Cândida, que o Alexandre tem um apelido carinhoso pela Cândida, né? Pode falar, Alexandre? A mãe Pode, Cândida, pode, pode. a Pode, mãe, pode. ela adora, por quê? Depois ela assiste essa gravação, ela vai entender, mas na verdade é porque ela trabalha com constelação, que é algo surreal. Eu fui constelado, pessoal, é algo, é outro dia, também é uma mulher que vai vir aqui conversar com a gente, é algo fora do normal, e o Alexandre tem esse apelido carinhoso, legal, porque a gente depois se conectou. E aí eu tive o prazer de, após conhecer a Cândida, ela me apresentar o Alexandre, que é o primo dela, do Isso Rio. aí. Você é do Rio, Alexandre? Sou do Rio, sou carioca, sou do Rio, mas Aí, estou ó. morando em São Paulo. É, Tá morando em São Paulo? Ah, legal. O estou em São Ismael, Paulo, estou em São legal, Paulo. a Luciana. E aí, naquela noite que a gente estava começando na pizzaria da Tereza, ela até falou da gente hoje nos pontos. Isso. Tomara que ela apareça aqui, a Tereza. Tomara, viu? Quero fazer referência a ela. E aí o Alexandre tinha, ele estava em São Paulo para uma palestra, né, pessoal? E aí, aqui é onde vem o motivo de a gente estar aqui. E a palestra a princípio, tá bom, vamos assistir. Quando ele falou o tema e aonde seria, foi aqui no. Foi num evento, né, Alexandre? Um evento bem grande, né? Era. Foi, Nossa, foi. A gente foi convidado, eu fui convidado para participar da Arena do Saber do evento internacional do Equipotel, que é o maior evento de hotelaria da América Latina, para falar sobre gestão, coaching, estratégia, business plan, inovação disruptiva, que é a minha área, embora também atue como coach executivo de carreira. Mas naquele dia foi especificamente a palestra que é o tema de hoje. É o então, tema de pessoal, e hoje. aí ele contou dessa aí, e a palestra vocês já viram nos nossos posts do Black Mirror, e eu sou apaixonado por essa série, porque é uma série realmente disruptiva, é uma série que bota você para agir, para pensar. E aí, antes do Alexandre fazer, eu fiz uma pesquisinha aqui para a galera que vai ao vivo ou vai assistir depois da nossa gravação. Pra vocês terem ideia, essa série, pessoal, ela foi lançada em 2011 lá no Reino Unido. E ela era de uma TV local. E é aquilo que eu já falo sempre aqui no canal, né, pessoal? Dinheiro segue dinheiro. Já avisei isso para vocês, eu venho algumas dicas falando isso para vocês aqui. E a Netflix ficou de olho nessa série. Então vejam, pasmem os senhores, para quem não sabe, a Netflix em 2015 comprou essa série. E ela pagou simplesmente a bagatela de 40 milhões de dólares para aquela TV local. E ela só tinha 2 temporadas, se eu não me engano, naquela época. Hoje ela já está com 5. Então você veja que a Netflix já enxergou um potencial gigantesco nessa série, não era pouca coisa, e ao mesmo tempo aí as pessoas foram escrevendo livros, né? Teve, acho que uma americana escreveu livro, e aí eu tive o prazer de ir nessa palestra, que daí um cara lá nos Estados Unidos escreveu um livro, aí um cara aqui no Brasil, por acaso estamos na vice-versa, na frente dele, pegou e trouxe isso aqui para o mundo corporativo.
Eu lembro que Exatamente. o nosso post era o futuro das relações, que você falava. Isso, exatamente. Então, galera, e é esse cara que a gente teve o prazer de trazer aqui para o nosso canal, que eu já te falei aqui, não é só educação com propósito, porque a gente precisa entender alguns conceitos maiores. Então, hoje, o palco é do Alexandre, vamos ouvir aqui essa história demais, essa palestra. Eu assisti, eu sou muito seu fã, Alexandre. O palco é seu. Obrigado, obrigado. Eu é que agradeço o primeiro convite, Patrick. Eu acho que a recíproca é verdadeira. Você é um cara que está tentando e fazendo acontecer a diferença aí para levar cultura e levar conhecimento, né? E quando a gente fala do mundo corporativo, só para contextualizar, antes da gente entrar mesmo no tema, as pessoas têm elas têm muito receio de usar a palavra corporativo, carreira, e mesclar com outras áreas, né? Quando a gente fala do mundo corporativo, pode ser empresas de pequeno, médio, grande porte. Você é uma empresa corporativa de um sócio. Eu também tenho os meus parceiros, os meus sócios, mas a minha empresa é um pouco menor. Corporativo quer dizer profissionalmente ativo. Existe uma corporação, grupos de pessoas que pensam focadamente em algum negócio, algum resultado, alguma estratégia. Então a gente acho que tem que aproximar o corporativo do tático, de uma questão mais prática e de uma questão mais viva. Né? Por isso o tema hoje, Black Mirror, né? E as relações, inclusive, com a nossa carreira. O que a gente vai aprender e o que o Black Mirror tem para contribuir com a gente. Esse eu acho que é o grande tema. E anotei uma série de coisas aqui. Eu queria fazer um convite para quem está assistindo a gente agora. Coloquem para mim qual é o episódio do Black Mirror que vocês mais gostaram até agora, se já assistiram. Então escrevam aqui para mim qual foi o episódio ou qual foi a temporada que vocês mais gostaram, porque a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Patrick, eu vejo que você trabalha com finanças, você é um consultor financeiro também, você é um coaching. Você acredita que exista relação de Black Mirror com esses seus focos de trabalho? Sim ou não? Sim, pô. Nossa. Total, né? Então. Disruptivo, né, Alexandre? E eu já quero dar meu Total. voto aqui, Alexandre. Eu não vou escrever, mas o meu é aquela USS Callister, que eu pus no meu post, tá? O meu episódio é isso aí, já quero dar meu voto. O SS Callister, ele foi feito uma analogia ao Star Trek, né? Foi feita uma construção de identidade visual com uma história totalmente disruptiva, mas ambientado num cenário do Star Trek. É aquilo que eles, né? Ó, a gente faz a mesma questão. Mas enfim, vamos focar na palestra e o que o Black Mirror pode ajudar a gente em muitas coisas e hoje específico na nossa carreira. Patrick, como você falou, é uma série britânica de 2011. Ela tem 5 temporadas e a última temporada que tem é o USS Callister. Mas o mais bacana do Black Mirror é que ele traz à tona 2 questões extremamente importantes. Vamos dar um passo atrás para a gente conseguir contextualizar. Está todo mundo vivendo agora o processo da retomada das atividades no Brasil e no mundo inteiro por causa da pandemia do coronavírus e das questões sociopolíticas econômicas mais do Brasil e o mundo numa consequência. O que isso está trazendo para a gente, Patrick? Quando a gente tem qualquer situação de grande guerra, de uma grande catástrofe ou de uma grande epidemia global, tudo aquilo que já está numa prateleira, numa esteira, numa linha de produção para acontecer, para migrar para a humanidade, depois desses macroeventos, isso se torna muito urgente. Por quê? Vou te dar um exemplo do 11 de setembro. Tenho certeza que você lembra aonde você estava no dia 11 de setembro de 2001. Onde você estava? Eu estava em Itaquaquecetuba, numa lanchonete, comendo... Era de manhã e eu estava meio que tomando um mini café da manhã. Não era um café da manhã, mas era entre o café e o almoço. Eu lembro exatamente do local, quem estava, que coisa, né? Então, por que isso fica na nossa memória? A gente tem uma possibilidade, neurologicamente, o nosso cérebro, ele consegue gravar movimentos de grande atenção, ou dor, ou sofrimento, e aquele momento, a circunstância que você está, quando acontece o fato,
você memoriza. Isso pode gerar uma memória de crença, de sabotador ou de referência. E o que o Black Mirror traz? Tudo aquilo que a gente imagina agora, depois do coronavírus, que vai entrar numa linha de aceleramento, existem coisas que o Black Mirror trata que são UX, que é User Experience, experiência do usuário, Big Data, inteligência artificial, uma série de nanotecnologias, processamentos extremamente inteligentes e um futuro tecnológico daqui a 10, 20, 25 anos. Muitas pessoas que não trabalham nessas áreas imaginam que, nossa, mas isso é fantasia, isso não vai acontecer, que loucura. Em 1989, com o advento da internet, quem é que a gente poderia imaginar que hoje, 2020, eu estaria online com uma internet 4G, fazendo uma live com o meu amigo do outro lado, nos vendo por um telefone? Pois é. Nunca. Então, Nunca. tem um desenho dos anos 90 que a gente deve conhecer, não sei se é da Hanna-Barbera, que se chama Os Jetsons. Sim. Famosíssimo. As músicas. Os Jetsons, assim como os Simpsons, prevê um possível futuro e o Black Mirror contextualiza isso de uma forma muito artisticamente e muito bacana, com roteiros extremamente construídos, uma fotografia brilhante. Cada episódio, e aí vale a pena a gente dizer, né? Cada episódio eles são independentes, com um roteiro dramático muito bem costurado e uma mensagem final. É esta mensagem que a gente vai discutir e eu trouxe os top 5 aqui do que eu acho que vai ajudar a galera que não conhece Black Mirror ficar enlouquecida e como isso pode ajudar na sua carreira. Então, contextualizando, o que o Black Mirror traz que é tão diferente? É a alta tecnologia com as pessoas que nós conhecemos desde sempre. O Patrick vai ser sempre o Patrick, o Alexandre vai ser sempre o Alexandre, mudando a cada dia, a cada ano, a cada mês, de acordo com o nosso desenvolvimento pessoal. Até aí não tem nenhuma novidade. O mais curioso do Black Mirror, e aí eu trouxe os top 5, que é o seguinte, Patrick. Quanto mais tecnologia eu tenho, quanto mais inovação disruptiva eu tenho, quanto mais tecnologias e inteligências artificiais eu crio, os medos, os receios, os remorsos e os rancores humanos continuam sendo humanos. Eu vou continuar tendo medo, eu vou continuar sendo hipócrita, eu vou continuar sendo mentiroso, eu vou continuar sendo virtuoso, eu vou continuar tendo preconceito, porque são características humanas. E a tecnologia e toda a inteligência artificial que cada episódio do Black Mirror propõe é, no final, uma mensagem clara. Independente da tecnologia, independente do país, onde você estiver, você sempre vai ter comportamentos humanos que vão seguir e vão conduzir a tecnologia a seu favor. Por exemplo, nós temos o celular, que hoje para a gente é um instrumento de trabalho, né? É uma forma da gente fazer live, é uma forma da gente trabalhar. Mas tem pessoas que estão entrando em loucura por causa do celular. Eu te confesso, eu estou fazendo um processo, Patrick, de foco e produtividade, porque senão o celular nos engole. Se a gente ficar aleatoriamente olhando desde TikTok, Instagram, Facebook e outros aplicativos, quando você olha, você passou 12 horas em frente ao celular. Sim. E por que isso acontece? Porque ele desenvolve na gente, o nosso cérebro responde, pronta resposta. Ele é muito dinâmico, ele é muito veloz, e isso é bom para a gente. O nosso cérebro gosta desses estímulos, né? E quanto mais você vê um assunto, mais ele, por algoritmos, vai trazendo o mesmo assunto e você fica preso. Mas o que tem a ver isso com Black Mirror e a nossa carreira? O que a gente precisa entender das temporadas do Black Mirror e das mensagens que eles falam? Primeiro, independente de onde você estiver, na empresa que você estiver, no trabalho que você exercer, entenda que a tecnologia pode ser a sua aliada.
desde que você entenda a função principal dela. Uhum. Segundo, todos aqueles artifícios, né, que o Black Mirror traz, e aí eu vou começar a falar aqui dos top 5, que são muito legais, são artifícios tecnológicos que já estão em muitos deles em desenvolvimento. Né? Tem alguns episódios que fala sobre inteligência artificial, e aí eu já começo falando de um que eu gosto muito, que se chama, deixa eu pegar aqui, The Entire History of You. A completa história de você. É um dos episódios muito incríveis que traz uma lente de contato que você coloca nos olhos e através dessa lente de contato e um chip no cérebro, você consegue registrar tudo que acontece na sua vida 24 horas por dia e o seu cônjuge, a sua esposa, a sua namorada, se tiver desconfiança, ela pede para você projetar numa parede e voltar ou Nossa, eu acelerar o lembro passo. desse episódio. Fantástico isso aí. Né? Para as relações maritais, isso aí, ele é o ápice ou a drama total. Né? Só queria Exatamente. aproveitar que a gente interromper aqui, ó, da nossa querida Cândida entrou. Cândida, falamos de você agora, linda demais, obrigado. Carol também interagindo, Leslie, Draco. Meu, é muita gente. Obrigado, pessoal. E é isso mesmo, cara. É essa Né? aí, Então, eu esqueci o nome desse episódio, mas ele é eu vou ler para fantástico, né? você. The Entire History of You. A inteira história de você, né? A verdadeira história de você. História de Queria você. mandar, queria mandar um beijo para a doutora Tatiana, minha coach, minha cliente, um amor de pessoa. Bem-vinda aqui na live. Denise Oliveira, Denise Estrela também, uma economista do Rio. Gente finíssima, prestigiando. Então, esse episódio, The Entire History of You, imagina você num ambiente corporativo, onde cada colaborador tem uma lente de contato e um chip, onde eu registro toda e qualquer ação dentro de reuniões, dentro de processos de sigilo, de compliance, e eu posso projetar isso numa tela e comprovar fatos, argumentos e qualquer questão. Você imagina isso no mundo corporativo? Imagina. Ia ser uma loucura. Esse episódio, essa lente de contato e esse chip, não talvez da forma com que foi representado no episódio, mas ele já tem estudos de bionanotecnologia para a construção disso. Então isso é fato. Isso, eu não sei se é nos Estados Unidos ou na Europa, mas já existem pensamentos e projetos e protótipos em relação a isso. Tá? Isso é inteligência artificial com uma série de outras questões. Mas o mais interessante olha o nível de credibilidade e confiança que as pessoas, num futuro hipotético do Black Mirror, ainda continuam tendo os comportamentos que precisou de uma lente de contato para projetar aquilo que a sua palavra não é vista. Ou seja, eu não acredito em você, eu preciso que você me comprove, igual São Tomé, que o que você viu é o que você está dizendo. Não é um comportamento humano? Total, né, Alexandre? Total. Então, Total. é E aí você falou, no extremamente importante. episódio, você joga isso pro trabalho, para a vida pessoal, né? Infelizmente temos relacionamentos, temos coisas que as coisas se vão embora porque falta aquela que a gente usa muito bem no nosso processo de coaching, que é aquela presença plena, você ouvir o seu companheiro, o seu parceiro, a gente não está mais, parece que acostumado a ouvir ninguém, né? A gente, quando alguém conversa, parece que a gente já tem a resposta pronta, e isso é um problema, né? Isso é um problema, foge. Uhum. E aí, tanto é que o episódio é isso mesmo, pessoal. Quem não assistiu tem que assistir. Ele extrapola todo qualquer conceito que a gente tem para a gente enxergar o que pode ser problema no nosso futuro. E é o que você fala, de novo, como você já bem colocou, comportamento humano em jogo, mostrando a credibilidade, a confiabilidade, tanto nas relações, no episódio usam para relação de homem e mulher, mas com certeza isso no ambiente corporativo, naqueles mega lugares de compliance, aqueles que acompanham confecções de algo de sigilo e tal, é os primeiros a estarem implantando um negócio desse ou indo nessa linha. Eu acho fantástico isso aí. É por isso que eu sou apaixonado. Verdade. Eu sou assim, eu sou fã número 1 da série. Confesso a você que eu tinha visto há um tempo atrás alguns episódios avulsos, não entendia o contexto. Depois que eu comecei a ver, e aí outros amigos meus me influenciaram, Alexandre, vê desde o início. E aí eu fiquei enlouquecido e eu separei aqui os top 5 e um deles é
o mais bacana. Só para fechar esse The Entire History of You, o que a gente trata, e tem a ver com a nossa carreira? Confiança, que é a base de todo relacionamento. Você falou uma coisa muito interessante, que é estado presente, momento presente, atenção plena, e isso tem a ver com o que a gente trabalha no processo de coaching, que é a produtividade, né, que é o contrário de procrastinação. Quando você tem uma produtividade e uma atenção plena, você não precisa, como no Black Mirror, gravar através de uma lente de contato presente, passado e futuro. Eu memorizo e uso aquilo ao meu favor e não como uma alegoria temporal. Então, esse foi um dos episódios que mais me chamou a atenção. O segundo que eu trouxe aqui do Top 5, quem assistiu é assim, me recomenda milhares de vezes e tem muito a ver com isso que a gente está fazendo agora, que é o Instagram. O episódio se chama Nose Dive. É uma atriz linda, esqueci o nome dela agora. Nose Dive, acho que é o terceiro episódio da segunda temporada, se não me falha a memória. Nose Dive. O que acontece? Recentemente o Instagram ocultou a quantidade de likes que as pessoas recebem, correto? Aquilo, segundo estudos, aquilo estava impulsionando as pessoas a ficarem quase que sociopatas de tantos likes ou pela quantidade de likes, independente do conteúdo, independente do legado, independente da informação que é projetada. Ora, se você dá like nas imagens, e Instagram é imagem, né? É um canal de comunicação por imagem. Se você tem um Instagram muito bem fotograficamente concebido e muito interessante visualmente, você naturalmente vai ter muitos likes. Só que a estratégia do Instagram, além de imagem, é agora também conteúdo e vídeos. Então, dentro do Instagram, nós temos 3 plataformas muito legais. O feed, os stories e as lives, que é o que a gente está fazendo agora. O que esse Nosedive traz? Você só é aceito na sociedade se você tiver um score, uma pontuação mínima. E aí eu não estou sendo patrocinado por ninguém, mas parece que é um Serasa da própria vida. Exatamente. Boa. Um Serasa da própria vida. O que isso tem a ver com a nossa vida de hoje? Quantas pessoas hoje são avaliadas, aprovadas ou requisitadas por um credenciamento ou por uma pontuação hipotética ou real da sua própria vida? Nossa. Existe o Patrick como um profissional e existem os valores que o Patrick tem. Isso não tem nota, isso é valor. Né? E isso nesse episódio Nosedive é muito interessante. A atriz, ela tem, entre outras questões, ela quer alugar um apartamento, ela é convidada para ser madrinha de casamento, e ela não consegue alugar o apartamento porque ela não tem os scores que a qualifica potencialmente para morar naquele bairro. Não é uma analogia das nossas relações hoje, pessoais, classe média, média alta, média baixa, quantos scores no Serasa você tem, fiador. É uma belíssima analogia do quanto você vale pelo quanto te aplaudem. E isso é uma coisa muito séria. E quando a gente faz um projeto bacana e um processo de coaching, Patrick, a gente desconstrói muitas coisas. Você, como coach, sabe, né? A gente desconstrói crenças, a gente tenta entender os sabotadores que emperram a vida da pessoa, porque ela fica esperando a aprovação de pai, mãe, namorado, marido. Exatamente. Né? Numa empresa, se eu não recebo um feedback, eu fico magoado. Se eu não recebo um treinamento ao meu modo de ver, eu fico ressentido. Ninguém te deve nada. Vamos deixar de ser criança. É cruel quando você age de uma forma, inclusive na sua carreira, esperando o retorno de alguém. Faça o melhor, se autodesenvolva e os aplausos, os méritos virão. Mas nesse episódio Nosedive do Black Mirror, ele é incrível, porque você consegue perceber ao longo do episódio, tem 50 minutos no máximo, ela não consegue comprar o apartamento, ela não tem um score para ser madrinha de casamento de uma amiga, pois tem. Os outros não querem, né? Exatamente. Não aluga o carro, ela não consegue alugar o carro. Exatamente. E aí, no final do episódio,
que eu acho bárbaro, ela é presa, detida, porque ela entra em confronto com uma motorista de táxi, enfim. Quando ela E, entra na cadeia, quando ela é cerceada de toda a sua liberdade de expressão e é avaliada numericamente pelo que os outros acham, uhum. desculpa o termo, eu não vou falar palavrão, mas ela joga um grande em tudo e ela se redescobre como um ser humano passível de erros e acertos, que é o que a gente, num processo de coaching, tenta Tava. fazer com todo mundo. Ó, tem uma frase da Cândida Quadrelli, assisti essa, foi cruel a forma com que a pessoa fica refém da forma como o outro te vê. Então, É. assim, é um alerta, e aí olhando para o lado de carreira, que é o que eu cuido, e do lado financeiro, que é o que você trata com os seus clientes, não espere a aprovação de ninguém. Faça o seu melhor. No processo de coach, a gente foca muito para resultados e objetivos através de uma metodologia concreta. Se você ficar esperando a aprovação de A, B, C, você fica igual o Nose Dive do Black Mirror e não faz mais nada na sua vida. Você chegou a assistir a esse episódio? Insisti. Esse é um também que está no meu post também, dessa loirinha aí. Eu acho também um dos fantásticos, porque, assim, é o que você falou, ele faz muita correlação com o nosso mundo de hoje, né? E é Muito, né? exatamente. Olha, trazendo um pouco para o nosso episódio, para você ver que isso é algo que já se falado. Eu estava lendo outro livro, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, de ler esse, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, de 1900 esse livro, galera. Tudo bem que foi publicado anos depois, mas assim, e lá ele já fala desses 2% da população e dos 98%, que são os alienados e os não alienados. Ele já fala exatamente isso. A pessoa está ali alienada. O que acham de mim, o que eu quero de mim, de novo, o episódio exagera para a gente enxergar isso, e ele fala, as pessoas que se sobressaem no mundo são os não alienados, que não é o que o teu pai passa, como o Alexandre já bateu aqui. Eu vou falar mais de uma vez, pessoal, para vocês entenderem. É crença, é sabotador, é o que te dizem, é o que você acha. Não resolve isso. Você tem que ter seus propósitos, você tem que ter seus praquês, né? Como dizem. Então, assim, eu acho fantástico. Não dá para ser assim, não dá para todo mundo estar agora ligado lá naquele contador de mortes que está hoje a nossa televisão, infelizmente, e não vir aqui se admitir um pouco de cultura, escutar uma situação diferente, ou no mínimo estudar, né? Netflix hoje em dia, como é o nosso caso aqui, Black Mirror, ele é um estudo de caso, pessoal. Ele é uma Sim, hiperrealidade aumentada, mas para a gente enxergar onde a perfeito. gente vai chegar, né? Tem não sei se você vai falar, mas tem, por exemplo, o episódio do chip. O nanochip já é uma realidade, pessoal. Não sei se Tá está no aqui, seu top 5. Então, tá por favor, aqui, continue e tá depois eu dou meu aqui. depoimento. E assim, muito bacana o que você falou, e eu preciso falar duas questões rapidinhas para a gente conseguir dentro da live passar informação. Tem uma frase que eu falo muito com os meus coaches, com os meus alunos, com as empresas que eu trabalho, com os gerentes, gestores, é o seguinte: não compare o seu bastidor com o palco do outro. Quando Uhum. você faz essa comparação, primeiro, você se julga menos-valia. Segundo, você não sabe os esforços, o empenho e como esta pessoa, meritocraticamente ou não, chegou ali. Terceiro, faça o seu, não enche o saco e tenha uma vida de prosperidade. A gente tem que deixar as coisas acontecerem e fluir o próprio fluxo. As pessoas estão muito preocupadas com o que vão achar. As redes sociais, de uma forma ou de outra, potencializam isso. E aí, além dessa informação, Patrick, uma outra que é o seguinte: existem dois autores que eu gosto muito, só apenas um parênteses aqui de Black Mirror, mas tem muito a ver com o momento que a gente vive hoje, que é, mas Alexandre, se fosse fácil, todo mundo falaria. Enfrentar um processo de coaching é fácil, não é fácil. Você às vezes tem 30, 40, 50 anos de idade, com crenças, vivências, valores enraizados na sua alma e Uhum. recebido por pessoas que tanto te amaram como pai, mães e meio social. É você se Uhum. rasgar por dentro e se desnudar para uma realidade que você não quer ver. Eu falo para as pessoas assim: você quer enfrentar um processo de coaching de verdade, sério, quer pagar um investimento de 8, 10, 12 mil reais? Antes, fique nu na frente de um espelho, se olhe e perceba o seguinte: quem é você? Quem verdadeiramente é você? Você Uhum. aplaude ou você se envergonha?
Quando você chegar a essa conclusão, ou depois que você se responder, procura um processo de coaching e vá em busca de um projeto, de um objetivo bem específico que às vezes atrapalha a tua vida inteira. Então, assim, não é fácil. E para você fazer isso, eu tenho dois autores, depois eu vou deixar os links para vocês aqui. São autores Legal. incríveis. O primeiro se chama Simon Sinek. Ele tem 47 anos, ele é americano, ele é um mega palestrante, autor de vários livros, e ele conceitua uma coisa que eu uso muito, que se chama The Golden Circle, que é o círculo de ouro da confiança. Então, tudo gira em torno da confiança. Todas as questões tratadas no Black Mirror, por mais tecnologia que eu tenho, muitos deles falam de empatia, valor das pessoas e a confiança. Então, o Golden Circle é um belo tema. E o segundo é uma grande palestrante, ela fez um sucesso, ela participou de um TEDx, essas palestras TED pelo mundo inteiro, em 2012. Ela palestrou no TEDx do Texas, se chama Brené Brown. Ela fala sobre vulnerabilidade. É incrível como você ser uma pessoa aberta, inteligente, plena e vulnerável, não inferior e vitimada, não é isso, é vulnerável. Você se coloca à disposição para crescer e entender, cara, tem coisas que o Patrick é especialista e eu não sou. Tem coisas que o Alexandre é especialista e você não é. E tudo bem. E tá tudo vamos bem. aprender. E tá tudo bem. O bacana é, o que eu faço com essa questão? Eu preciso me desenvolver? Então vai dentro. Vai firme que você consegue. Então, Simon Sinek, o Círculo de Ouro e Brené Brown, a vulnerabilidade são extraordinários. Pessoal que está entrando e está participando... Obrigado. Jennifer, legal. Colega nossa também aqui. Que legal. Ela adora coach, viu? Ela adora essas coisas de coach aí, super legal. Alexandre, no tema, mas tem a ver com o pessoal que está nos ouvindo aqui, porque outro dia eu recebi uma bronca de uma pessoa que estava me ouvindo, que disse que às vezes eu converso um termo muito técnico, até sobre o coach. Apesar de na área da educação, eu estou tentando trazer informações mais básicas, porque assim, no final aqui eu vou falar, eu tenho a resposta para as pessoas já se equilibrarem, Alexandre, mas elas precisam entender por que elas têm aqueles comportamentos, exatamente. E às vezes, e você falou, então assim, Alexandre está de parabéns, pessoal. Antes de você entrar no processo de coaching, você tem que estar preparado, porque assim, você já deve ter acontecido, já aconteceu comigo, o coach desiste no meio do processo. É uma pena. Sim, Independente de valores adquiridos, a gente não é só o valor, você sabe disso, você trabalha igualzinho eu. Poxa, a pessoa começa a se entender, é o que você falou, mas ela não aguenta, são 40, 45 anos, ou 30, no caso era uns 30 e pouco. Então assim, a pessoa não aguenta, não, mas todo mundo me falava isso, e agora você com 2, 3 exercícios ou ferramentas está me mostrando o contrário? Porque não sou eu. Quem encontra o caminho é você. E é isso que a gente faz. Então, é muito fantástico isso que você falou. Parabéns, Alexandre, porque isso demonstra o quão profissional você é no coach. A gente quer que você se desenvolva. Quando a gente está aqui, eu e o Alexandre, numa terça-feira à noite, se dispondo, o Alexandre a ter trazido os rascunhos dele, eu meu, para a gente conversar, a gente está se expondo porque é por você, não é por mim, não é por ele. Não somos nós mais que estamos aqui. O que importa é você nos ouvir e tirar disso aqui um conteúdo, alguma coisa bacana. Quero mandar... Obrigado, Patrick. Você é um querido amigo. Queria mandar um beijo para a Verônica Basile, doutora Verônica Basile, minha advogada do Rio de Janeiro. Ela está dizendo que eu sou quase um terapeuta. Isso aí é modéstia. Luci, um beijo. Minha querida amiga também. E assim, para a gente continuar no Black Mirror. Claro. Terceiro dos top 5 que eu trago para a gente discutir um pouquinho, que é o que você falou do chip, e eu anotei aqui, que se chama Archangel. É uma das séries, anotem aí, Archangel, que é aquela criança, aquela menina lourinha linda, que recebe aos 6 anos de idade um chip implantado na cabeça e, mais uma vez, uma lente onde tudo que acontece, esta menina fotograficamente registra e guarda numa memória, e a mãe remotamente num tablet vê o que a filha vê. Você já viu esse episódio? Vi esse também. Vi esse também. Você imagina... Loucura, né? Não, assim, e aí assim, eu não sou pai ainda, tenho 3 afilhados que eu amo muito. Brincadeiras à parte, meu filho deve tremer nesse aí, se a mãe dele ver. Nossa senhora, ela já controla ele com
com a localização do celular, se houver um chip desse, ele tá morto, coitado. Não, e aí a gente volta, né, que a gente está comentando, né? Tudo é relação humana. Ou eu Uhum. desenvolvo entre pai e filhos e mãe e filhos a confiança no Perfeito. livre-arbítrio, eu vou cercear de direitos e eu vou usar a tecnologia que o Black Mirror traz como uma hipótese, como algo que Uhum. vai te castrar como uma pessoa e te desenvolver milhares de crenças de menos-valia, crenças de que você não é responsável. Olha quanto trauma a tecnologia pode me gerar se o meu Uhum. comportamento como pai ou mãe não é de confiar no meu filho. Tem uma informação aqui que a Denise está falando, se chama-se é Brené Brown. Ou é Brené ou é René Brown, uma das duas, tá? Aqui o G. Oliveira, já pensou um chip desse na cabeça do marido e da mulher? Ia dar morte. Então, esse episódio se chama Archangel. Como é que ele se desenrola? Essa criança, essa menina recebe o chip, a mãe remotamente acompanha por um tablet, e ao longo da vida, essa criança vai crescendo, vira uma adolescente, um pré-adolescente, uma mulher adulta, e a mãe começa a presenciar as baladas, as primeiras relações sexuais, o beijo. Ou seja, Uhum. é uma invasão de privacidade Privacidade que não é, total. que não é uma proteção, já é uma loucura. Sim, E o porque Black as Mirror. crianças, a gente precisa desenvolver eles, você falou muito bem, né? Eu vejo isso, eu vi que entrou aqui mais uma colega minha, Eliette, também é mãe, né? Então, assim, a gente tem que desenvolver essa relação de confiança, essa relação de troca. Nós temos nossos valores, o que a gente vivenciou e o que a gente está vendo como o mundo externo está. E a gente tem que passar isso para eles e demonstrar onde vai dar isso. E aí, é o Perfeito. que o episódio faz, o aplicativo tira isso da mãe, tira isso da garota. E isso faz total. E só mais uma brincadeira, a Jennifer colocou aqui, Ia da Morte, Jennifer, sugiro você assistir o episódio que o Alexandre falou, eu não quero contar o Archangel. final do episódio, mas é uma briga de marido e mulher por causa do chip. Assista que você vai É, entender o que a gente falou aqui, muito bacana. e assim, Patrick, uma pausa. Quanto tempo a gente tem só para não perder a live e você Tem gravar? aqui 23 minutos ainda. Show. Pessoal que ainda não conhece o Black Mirror, é uma série da Netflix. A gente está falando sobre isso e os comportamentos humanos. Quando eu te faço um convite, quando você for assistir qualquer episódio do Black Mirror, se desnuda de preconceitos e se desnuda de razão e emoção. Assista. Assista. E depois você Exatamente. tire as conclusões. Porque muitas das tecnologias, eu reforço, já estão em desenvolvimento e a gente nem sabe que isso é possível. Porque existem cases e testes experimentais. Queria mandar um beijo para a Erika Vantini, uma atriz maravilhosa, querida lá do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença. E vamos falar agora, além do Archangel, o quarto do Hum, top 5 que eu sou apaixonado, que se bora lá. chama Nosedive, a gente já falou, Archangel, USS Callister, tem mais um aqui, The Não, Entire cara, isso que History você of You. falou. O SS Callister que você comentou é uma alusão à famosa série Star Trek, né? E qual é o que acontece nesse processo? E ele é muito bacana porque ela te dá um contraponto. Como é que funciona? Como é que é esse episódio? Um grupo de profissionais trabalha num escritório onde existe uma relação de amigos, colegas e tem um gestor, o chefe. E ele Uhum. cria, através de um ambiente de inteligência artificial. Lembra aquele programa dos anos 2000 que era uma vida virtual paralela? Agora eu esqueci o nome. Como é que é o nome? Que é um programa de computador que você se projeta na tela como uma vida virtual. Agora me falhou o nome. Mas enfim, se vocês souberem aí, mandem para mim qual é que é esse programa. O que está acontecendo? Existem as pessoas que trabalham no escritório e elas se conhecem, e um gestor dessas pessoas é um grande hacker de computação e ele desenvolve uma vida paralela de realidade virtual, onde ele clona as pessoas da vida real através de algoritmos para dentro de um videogame, para dentro de um programa de computador. Exatamente. Só que esse clone de você sabe que é um clone, entende que você está no mundo real e não sabe disso.
É como se existisse um Patrick aqui fazendo uma live comigo com a vida normal, com os teus filhos, mas existe um Patrick clonado que vive uma angústia desesperada dentro de um programa de computador. Olha a viagem. Nossa. Então, Muito esse bom. episódio que faz alusão do Star Trek, qual é o grande mote disso aí? As relações humanas não resolvidas no escritório viram diálogo e embate dentro desse videogame que é uma nave espacial pelo cyberespaço. E é muito louco porque os clonados sabem que são clones, mas não podem voltar à vida real porque eles são clones, só que são clones virtuais fisicamente de um software. É uma loucura. E qual é e qual é o contraponto dessa história toda? Mais uma vez, empatia nas relações. Olha isso, por eu não ter a coragem de me vulnerabilizar e de não saber me sociabilizar, eu clono outras pessoas e exerço pressão e autoridade num ambiente virtual onde ninguém tem controle. Olha a Exatamente. hipocrisia. Esse Olha a esse é um hipocrisia. episódio que todo líder, né, Alexandre, todo chefe deveria assistir este episódio em específico. Eu também acho. Exatamente o que você falou. Ali o problema está no líder, ele não consegue, ele não tem empatia com profissional nenhum. Ele não Nenhum. adquire a liderança, ela tem que ser adquirida nos tempos modernos. Não existe mais esse hitlerianismo todo, né, essa coisa de você mandar em alguém. Você está numa relação mais pessoal, de empatia com as pessoas, ele não tem nenhuma. Então, esse episódio fantástico, a sua alusão aqui para o nosso mundo moderno. Todo líder, quem te assistir isso aqui ao vivo ou após a nossa gravação, assista. E é como o Alexandre já falou, assista livre de pensamentos categóricos. Vai até o fim. Isso. Assiste uma segunda vez, porque ele traz ensinamentos, sim. De novo, ninguém põe dinheiro onde não precisa, né? A Netflix não fez essa aquisição milionária de graça. Ela sabe o que está por trás. E obrigado, Alexandre. Mais um dos top 5 que eu adoro esse aí. E assim, você falou uma coisa que é importante, eu preciso frisar. Eu trabalho como coach executivo de carreira e eu cuido de liderança, de muitos líderes. Uma outra questão que eu queria colocar. Liderança, você não precisa ser líder de 10, 20, 40 empresas, trabalhar de terno e gravata. A primeira liderança de todas pelo Rancharan, que é um autor que eu admiro muito, é um indiano de 62 anos, é o líder de si. Você tem que ser líder da sua vida. Seus horários, sua produtividade, suas amizades, o seu rol de amigos, sua casa, sua comida, seu corpo, sua habitação. Quando você for consciente, líder de si, aí é que você vai ser líder de outras pessoas, né? E Uhum. qual é o grande mote que tem a ver com a questão corporativa nesse momento? Coronavírus num momento de retomada de mercado e economia. As pessoas estão assustadas. O que a gente tem que fazer? Aquele líder coercitivo, grosso, estúpido, sem visão sistêmica, que controla a pessoa, está fadado a morrer. Total. E Não tem qual é mais. o novo? Não tem como. E qual é, Patrick, o que eu acho que é fundamental? O novo líder que surge. É um líder com visão global, com visão sistêmica, empático, extremamente vulnerável e extremamente consciente de que ele lida com pessoas. Muitas empresas têm uma péssima avaliação de meritocracia, eu falo de cadeira pelos 21 anos que eu trabalho. Todo profissional dentro de grandes empresas, ele segue uma carreira em Y. Ou ele vai ser gestor de gestores para ser promovido, ou ele vai virar eternamente um consultor ou um gerente sem cargo, mas ele também não evolui. Porque embutem a qualificação de tempo de um bom colaborador em ser gestor. Não necessariamente você está pronto para ser líder e gestor e pode ser promovido. Uhum. Existem incompatibilidades aí. Então, qual é o novo líder que surge, Patrick? Sai esse líder carrasco, esse líder egoísta, egocêntrico, e entra um líder relacional, que vai trabalhar com as mentes humanas. E é Perfeito. aí que a gente entra como coaching, porque um líder que tem crenças, valores e sabotadores totalmente deturpados, olha o estrago que ele faz nas equipes. Com certeza. Olha a possibilidade totalmente quebrada de construção de valor de uma empresa. Então, isso é um ponto de muita atenção. E para fechar o nosso. Alguma pergunta?
Deixa eu ver o pessoal aqui. Não, acho que por enquanto não, Alexandre. O pessoal só agradecendo, falando que tá muito bem, que O máximo, pessoal tá legal. gostando? Se tiver gostando, manda florzinha, manda dedinho que a gente gosta, manda Isso coração que a gente aí, gosta. que o Instagram redistribui mais, pessoal. Vamos lá. E show de Isso. Se bola. Eu tiver eu falei para gostando, faz vocês assim. que o Alexandre era fantástico. Eu já tinha visto essa palestra. Imagina. Vamos pro quinto lá. O quinto, preparei aqui e trouxe para você, que para mim é um dos mais bonitos, se não for o mais emocionante, para mim é um dos melhores, que se chama San Junipero, que é Ah, lembrei. maravilhoso. Esse é Lembrei. extraordinário. San Foi. Junipero é uma metáfora maravilhosa e está escrito aí nos depoimentos, né? É um poema visual. Ô, pessoal, obrigado que vocês estão gostando da Obrigado. live. Doutora Tatiana, um beijo. O que que acontece? San Junipero é um dos episódios mais marcantes do Black Mirror. Ele conta um cenário virtual e ele começa transacionando dos anos 80, anos 50 e um futuro imaginário. Então, para quem é dos anos 80, nós somos dos anos 80, eu estou com 4.3, barbinha branca e tal. Tá Anos vendo? 80 para mim é uma referência. O que que trata no San Junipero? Até a metade do episódio, eu não vou dar spoiler, mas até a metade do episódio, você pensa que são duas atrizes que trabalham nessa série, que são jovens e que conseguem brincar no tempo como se fosse De Volta para o Futuro. Foi. Lembra do Uhum, Michael uhum. J. Fox? O San Isso. Junipero começa assim, elas indo para os anos 80, resolvendo questões no futuro, no passado, só que ele Isso. vai se desmembrando e a gente começa a perceber que as viagens temporais que são feitas nesse episódio San Junipero, com uma fotografia brilhante, uma trilha sonora impecável, essas passagens de tempo, elas são virtuais por um programa de computador, porque efetivamente as personagens, uma já está em situação precária, praticamente 100% imobilizada com Alzheimer, uma doença degenerativa, e a sua memória cerebral, que é seu upload da consciência, é colocado numa bateria e posta no ano em que você quiser. É como se você chegasse, Patrick, fisicamente aos seus 80 anos de idade e você recebesse um diagnóstico. Olha, Patrick, você tem 6 anos de vida. Você para, faz um upload da sua memória, transfere para um chip e esse chip você escolhe. Quero viver eternamente no ano de 1989. E você Exatamente. bota o chip em 1989, vive a tua vida vegetativa, morre, mas a sua consciência viva fica em 1989. Muito louco. Exato. Você falou, olha, você guardou para o final a cereja do bolo. Eu também acho esse É a episódio. Só cereja. dando parabéns aqui para o Adiel, meu parceirão de trabalho de bastidores de coach também, super líder, já conheço com a gente. E, mano, eu também acho esse episódio, Alexandre, fantástico, Ele porque é é demais. o que você falou, né? Sem dano, tipo assim, mas quem assistiu, pessoal, assiste de novo, mesmo vendo a gente. Sabe, Black Mirror é algo que se assiste várias vezes, com várias pessoas, né? Inclusive com pessoas diferentes, para você ir trocando ideia, falando, nossa, que sacada diferente, né? E essa do San Pedro quando eu descobri lá no meio que a mulher era do Alzheimer, eu falei, caraca, porque você não imagina que é isso que está acontecendo. Você imagina que alguém vivendo naquela época de 1980, mesmo como você falou, duas amigas e não tem nada, então você fala, caramba, e tem tudo a ver, né? Que a gente quer ficar com a nossa memória, é, com nossos traumas, com tudo que a gente quer ficar para frente, né? A gente quer justamente, às vezes o corpo não acompanha o nosso que a gente está fazendo. E o Black Mirror, de novo, ele faz uma hiperrealidade de tudo. Ele faz isso de uma forma gigantesca, joga lá em cima para a pessoa parar e pensar, caramba, como que isso é possível? Leonardo, É, outro amigo meu, sensacional também, viu, Alexandre? Te indico aí, que amigão meu, legal. escritor, palestrante, manda muito bem. Ó, que bacana. E te complementando, ó, vou ler aqui. Black Mirror é a Matrix da Netflix. Ele superou os enredos de série, é verdade. Doutora Tatiana, uma querida amiga. Olha só, para contextualizar o San Junipero, por que que eu acho que é um dos top 5, o primeiríssimo lugar? Ele trabalha, Patrick, com uma coisa que é extremamente valiosa, que é um dos maiores paradigmas da humanidade, né, que é a vida eterna ou
vencer a morte, né? E quando você tem, né, claro, com uma licença poética do Black Mirror, a possibilidade tecnológica de você fazer um upload da sua memória e reservá-la num espaço-tempo físico que você escolher, é uma quebra de paradigma gigantesca. Porque, como você falou no início, a Cândida Quadrelli e tantos outros profissionais trabalham com constelações organizacionais e constelações sistêmicas. Existe uma questão que, inclusive no processo de coach de carreira, a gente trabalha crenças e traumas de antigos líderes, de antigos gestores que te influenciam na tomada de decisão aqui. Quando você pega um upload da sua memória, cristaliza num tempo e espaço e tem a vida eterna em termos de memória, aonde está o livre-arbítrio? Aonde a gente coloca a alma? Como o livre-arbítrio da morte, por uma sucessão e ancestralidade da vida, como é que isso desenha? Então é um grande desafio, é uma utopia distópica. Será que é possível a gente imaginar um troço desse? Mas nos faz refletir. Será que a gente teria o direito de escolher fazer um upload da nossa memória e viver eternamente? Será que a gente não seria egoísta? Ou será que com isso a gente não pararia o processo de aprendizado, de evolução humana? Como isso aconteceria? Então, é uma série, gente, que assim, eu sou apaixonado, trago muito para os meus alunos e faz muito sentido. As pessoas dizem que San Junipero é um poema visual e de trilha sonora, porque retrata isso mesmo, o desejo de produzir mesmo após a morte. E aí eu falo que isso é um legado. Einstein, Shakespeare, Van Gogh, Mozart, Picasso, todos os artistas e compositores e profissionais, quando eles se vão, o que fica é o grande legado. E é esse legado que é um grande exercício da evolução. Imagina você ter a memória, o upload de todos eles que passaram. Ia ser uma coisa muito estranha, eu nem sei qual seria essa hipótese, mas eu acho que é uma coisa muito desafiadora para entender. Não, e eu vou falar mais. Nós temos aqui ainda 8 minutinhos, Alexandre. Acho que o papo tá ótimo, o pessoal tá adorando, então vamos explorar o máximo do seu tempo aqui e te agradecer de novo. Olha, é tão louco isso que você tá falando. Acho que você não sei se tem tido tempo. Eu acompanho o Maurício Bevenuti da Startse. É um cara muito ligado no Vale do Silício, também só traz novidades. Por isso que o Black Mirror, eu adoro, pessoal. Eu quero trazer nesse canal muita coisa nova que está acontecendo. E numa das lives dele, com uma pessoa que eu não, honrando a fonte, eu não lembro o nome, mas ele estava falando sobre saúde, por isso que eu te falei do chip. O pessoal já está implantando esses chips, já é realidade o chip da saúde, da parte da clínica, que ele monitora sua pressão cardíaca, controla a sua diabetes, ele tenta prever suas células cancerígenas. Isso já existe, pessoal. 2020, isso já existe. E eles falam de uma outra coisa nessa live, que eu achei fantástica, que é você agora levantou um ponto que, de verdade, lá eu ouvi, agora então ferrou, porque eu não tenho a resposta. E aí eles estão falando que o ser humano, eu, Patrick e o Alexandre, os quarentões aqui da live, quem nos acompanha, que nós já estamos previstos, tanto é que a Previdência não mudou por acaso, pessoal. Nós já estamos previstos a durar mais já que nossos ancestrais. Ninguém mais vai morrer com 80, nós vamos chegar em 90 a 100, provavelmente. Lógico, começando com uma alimentação saudável, com menos estresse, tomando uma série de cuidados. E eles fazem uma alusão lá que os próximos, né, meu filho, ou talvez o filho do meu filho, já vai para a geração que, na visão deles, é imortal. Por quê? Eles já aprenderam a criar, hoje, órgãos. Ou seja, você às vezes está com um pulmão, alguma coisa, gente, olha que loucura. Já tem impressora 3D desenvolvendo tecidos humanos. Se isso acontecer, você acabou de falar, como que vai funcionar essa ancestralidade toda? Como é que vai funcionar tudo isso se ninguém daqui a pouco vai embora mais? Então, assim, são coisas que você pensa, cara, mesmo a gente que vai até o nosso 100, quer dizer, nós temos mais 60 anos ainda, a gente, tá ótimo. Tem muita coisa. Tá bom demais. Tô na infância, tô na adolescência. Não estamos nem na metade. Vamos aproveitar nosso jumpeiro juntos, da hora, pessoal. Convido a todos aqui nessa live. Vamos fazer uma festa lá em Jumpeiro. Sensacional. Então, assim, que você falou, me refletiu essa live deles lá. Então, olha que loucura se isso acontecer, como você mesmo trouxe aqui o assunto. Como é que funciona isso?
né? E buscar e tal. Então, é algo que não teríamos Nos faz resposta aqui, pensar. É. né? E por que eu acho que esse tema Black Mirror, eu já faço um convite, vamos fazer uma outra live de Black Mirror. Tem Não sei. outros episódios aqui que eu tenho muita coisa pra gente falar. Vamos combinar outras lives no Claro, canal? vamos assumir o compromisso publicamente aqui com o pessoal. Pode Show deixar. de bola. Se vocês quiserem, gente, que a gente volte a falar mais de Black Mirror e comportamento humano, faz um dedinho que eu já vou saber o que que é. Para fechar o contexto, Patrick, é o seguinte: por que que todo esse contexto de Black Mirror tem a ver com a carreira? Muitas pessoas têm me perguntado assim, Alexandre, eu estou entrando num processo de escolha de carreira, pré-vestibular, e eu não tenho ideia de que carreira seguir, de que faculdade formar. Por quê? Tem estatísticas, Patrick, eu posso depois achar os artigos e mandar para você para ser mais fidedigno. Mais de 40% das profissões que daqui a 20 anos haverão, hoje nem se tem cadeira para poder estudar. Então, no ano de 2032, 2042, não existe profissões que hoje você possa se preparar, porque o mundo está extremamente dinâmico. E o que o coronavírus trouxe para a gente como um grande aprendizado humano? Se antecipe às questões, se planeje, se conheça. Tem pessoas que com 60 dias de quarentena estão tentando suicídio. Tem pessoas que com 40, 50 dias de quarentena engordaram 5, 10, 12 quilos. Tem a quantidade de relação de pessoas que estão pedindo separação e divórcio é gigantesca. Eu tenho visto isso aí. Por quê? Né? Porque nós desenvolvemos ao longo da vida muletas e anestesias sociais, principalmente com a tecnologia. Estou de saco cheio, eu pego o celular e vou ver um filme. Estou brigado com a minha esposa, vou sair, vou tomar um chopp e vou entrar num joguinho virtual. Eu vou até trabalhar. Até trabalhar. O trabalho estava sendo essa escapatória. Nós temos ainda uns minutinhos finais. Eu acho que você trouxe esse assunto mega importante para a gente finalizar com ele. Pessoal, é isso mesmo. Infelizmente, a pandemia, óbvio, eu, Alexandre e todos vocês aqui que nos ouvem e vão vir depois, estamos nessa. Mas eu já falei isso em outras lives e repito. E as pandemias individuais? Tem gente que vivia uma pandemia na sua vida e não enxergava. Ela não consegue estar na relação marital em casa. Ela está tendo problemas. Olha, Alexandre, uma das maiores reinvenções que essa pandemia me trouxe foi aprender a como fazer a educação dos meus filhos em casa. Eu tenho um menino de 16 e uma menina de 9. É diferente a forma como as escolas estão estudando com ele. Cara, isso mudou tudo aqui em casa. Tem que ter a forma de acesso da internet deles. Ele tem a independência dele, mas tem o dia da prova que meio que você tem que dar uma olhada, monitorar, porque ele tem que ter um acesso limitado ou não. Ela não. Então, assim, e as pessoas não estão. Para mim, teve a parte boa e tem a parte ruim, mas as pessoas não aproveitaram nem isso e nem muito menos as pessoas que estavam juntas, que já estavam de saco cheio do marido ou da esposa, tanto faz, ou do companheiro, da companheira, enfim. E aí não aguentaram esses 60 dias. Essa estatística que você trouxe, eu tive uma outra live com uma advogada e com uma outra pessoa. Isso já veio à tona, é uma triste realidade. As pessoas não estão se aguentando dentro de casa. Uma pena, porque na verdade elas já estavam vivendo as pandemias delas, só que com muletas, né? Indo pro shopping, indo jogar bola, indo pro mercado, indo pro shopping center, e, enfim, indo até pro trabalho, né? Mesmo que desgostoso, mas só para sair de casa não ter aquela ação. Acho isso, infelizmente, principalmente nós que somos coach, que pregamos essa união, essa... Bom, eu falei demais, Alexandre, temos 2 minutinhos, dá seus recados finais. Vou fechar. Que primeiro te agradecer ao convite, vamos fazer mais, eu tenho bastante conteúdo, eu acho que a possibilidade de conversar com você e com o teu público é muito importante. Me sigam nas redes sociais, alexandre.quadrelli.coaching, e eu queria te dar um presente. Eu vou sortear aqui para quem colocar hashtag eu quero uma sessão de alinhamento e carreira de 1h30 comigo, 100% gratuita. Olha aí, os primeiros que colocarem eu quero, hashtag eu quero, a gente vai agendar, mande para o Patrick, ou então coloca na live, hashtag eu quero, meu presente para o teu público, 5 sessões de alinhamento em carreira de 1h30. Gratidão. Esse é o meu presente para você. Obrigado, Alexandre. Olha aí, ó. O pessoal vai querer, a Eliette, a Jennifer, essa é a oportunidade, porque ela estava falando sobre carreira, teve outras pessoas. Fico feliz pela sua disponibilidade, Alexandre.
Obrigado, entregar esse pessoal é um super presente. E nos sigam, temos aqui 25 segundos, então obrigado. Está marcado a próxima. Galera, nos Show. sigam e Show. vamos conversando novos assuntos. Olha, eu vou pegando cada um que foi falando aqui, Alexandre, e vou te mandando depois. Tá. Se gostarem, divulguem essa live e faça a gente voltar aqui para trazer muito conteúdo para vocês, tá bom? Patrick, meu amigo, sucesso, um abraço grande, fica com Deus. Seu, valeu, um abraço, tchau, tchau.